Queridos amigos, que alegria retornar para esse programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida TV Mundo Maior. Quase um ano sem gravar. Depois de uma Covid que nos deixou com várias sequelas, hoje aqui estou para reiniciar o nosso trabalho, agradecendo ao nosso querido André Luiz, que deu continuidade na programação, fazendo o programa sozinho, se esforçando, se dedicando, mas hoje aqui estamos, para continuar aquele trabalho, onde uma semana o Livro dos Espíritos, a outra semana o Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço a Deus pela oportunidade e agradeço também a direção da TV Mundo Maior, pelo carinho que sempre teve para conosco em reproduzir o nosso programa. Um beijo carinhoso a todos e que possamos manter esse programa agora dentro de uma continuidade dessa programação, falando desse tema palpitante que é a doutrina espírita. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, cumprimentamos com alegria, com efusividade ao nosso telespectador, tanto da TV Mundo Maior quanto da TV A Caminho da Luz, e que tenhamos um programa amparado, intuído pelos bons espíritos. Hoje vamos ver algumas questões do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 3º, capítulo 6º, Lei de Adoração. Hoje vamos ver um pouquinho sobre o assassínio. Qual que é a visão espírita a respeito do assassínio? Primeira questão, 746. O assassínio é um crime aos olhos de Deus? Resposta, sim, e um grande crime, pois aquele que tira a vida de um semelhante interrompe uma vida de expiação ou de missão, e nisso está o mal. A pergunta é algo muito interessante. Se aos olhos de Deus o assassínio é um crime. E os espíritos benfeitores respondem que sim. Por quê? Porque nós estamos abreviando, interrompendo a existência de alguém. Quando nós sempre falamos que Chico Xavier é um completista da obra do professor Allan Kardec, nós vamos encontrar em inúmeros livros pelas mãos de Chico Xavier, em especial do Espírito de André Luiz, vários casos de sofrimento de pessoas em zonas trevosas, zonas umbralinas, porque cometeram um assassínio. Então nós percebemos que realmente não temos o direito de tirar a vida do outro. Mas o professor Allan Kardec vai fazer uma série de perguntas e nós vamos ver uma sequência capeada de lógica e de bom senso para entendermos um pouquinho a dramaticidade desse assunto que vale a pena nós refletirmos. E aqui o que a espiritualidade diz que é o grande problema não é simplesmente em tirar a vida de alguém, e sim se aquela pessoa está ali expiando ou em missão. Estaríamos desencadeando inúmeros fatores que foram programados anteriormente. Então, por isso que se torna até agravado o problema. A questão seguinte é a 747. Há sempre no assassínio o mesmo grau de culpabilidade? Resposta, já o dissemos. Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Observamos, em mais uma oportunidade, que a intenção é tudo. Logicamente que o assassinato será imputado como um assassinato, mas a intenção pode agravar ou amenizar perante a lei do Criador. Quando ele comete um assassinato, é um ponto negativo que ele está abrindo na sua própria ficha kármica.
ele mais cedo ou mais tarde terá necessidade de ressarcir perante o alto. Agora, dependendo da maldade, dependendo da intenção, em vez dele levar uma existência para recompor o que ele fez, ele poderá levar 2, 3, 4 existências. Em vez dele passar por uma situação mais branda, ele passará por uma situação mais dolorosa. Então, não é tudo igual. Não é todos que mataram alguém, tiraram a vida de alguém, receberão perante a lei divina o mesmo peso e o mesmo fardo. Não. Cada qual segundo a intenção, segundo a crueldade, segundo a maldade que colocou em sua atitude. Interessante, André, eu vou lembrar a história de Gandhi. Todos nós sabemos que Gandhi faleceu, desencarnou, de um tiro que uma pessoa disparou contra ele. E é interessante que nessa época, junto de Gandhi andava, a pedido do governo indiano, um jornalista que estava fazendo uma cobertura da sua vida, que estava escrevendo um livro sobre a sua vida, já que Gandhi foi uma pessoa muito importante na Índia. E é interessante que quando ele cai do disparo, ele estava ali já entre a vida e a morte, o jornalista aproveitou a oportunidade para lhe fazer algumas perguntas e perguntou: Gandhi, você perdoa essa pessoa? E Gandhi diz: não. O jornalista ficou um pouco preocupado porque Gandhi sempre foi da paz. Gandhi sempre pregou o perdão. E ele diz: Gandhi, você não perdoa essa pessoa? Ele diz: não. E aí o jornalista perguntou: por quê? Porque eu não preciso perdoar, que eu não me senti ofendido. Se ele fez alguma coisa de mal para alguém, foi para ele mesmo. Olha como a história de Gandhi, André, resume esse item que nós estamos estudando no dia de hoje. Quando o espírito chega neste grau de maturidade espiritual, moral, a religião já é quimérica. Gandhi tinha uma visão universalista do amor, da paz, um respeito pelo Cristo, sem ser cristão, um entendimento da mensagem de Jesus seguindo uma outra cultura, igual Chico Xavier. Chico transcende o espiritismo. O Chico é um ser que, quando em convívio com seres da mesma categoria espiritual, eles já não têm mais esta questão do rótulo. Então Gandhi tinha uma visão extremamente profunda da lei divina, extremamente abrangente da lei do Criador, dando demonstrações como nessa história que há pouco o nosso querido Sérgio nos narrou. Questão seguinte, 749. O homem é culpável pelos assassínios que comete na guerra? Resposta: não, quando é constrangido pela força, mas é responsável pelas crueldades que comete. Assim também, o sentimento de humanidade será levado em conta. Então, uma guerra, igual nós estamos vendo há mais de um ano, Rússia com a Ucrânia, e você é imposto na linha de frente, até se não for considerado uma pessoa má vista, que não está defendendo a sua nação, os interesses do seu povo. Então, muitos que foram para a guerra foram obrigados a estar lá. E ele, diante de uma arma, tira a vida de uma pessoa. Como é que a espiritualidade vê, sendo que ele está amando de uma outra pessoa, e o seu próprio governo ameaça o pai, ameaça a mãe, ameaça o avô, se ele não estiver ali? Então a espiritualidade diz: olha, Deus leva em conta a intenção. Quando ele está forçado e tira a vida, logicamente ele está cometendo um crime perante a lei divina, porém é levado o atenuante dele estar ali forçado.
Agora, quando uma pessoa é constrangida a ir para a guerra e ele pega prazer em matar as pessoas, pega prazer em torturar as pessoas, pega prazer em abusar das mulheres, naturalmente que aí tem sim a responsabilidade do governo, tem sim a responsabilidade do entorno, mas ele agravou, porque ele pegou gosto pelo que ele estava fazendo. Interessante, me faz lembrar duas histórias na França. A primeira, um livro de Leon Denis, que para mim é uma obra clássica, falando da vida e obra de Joana d'Arc. Joana d'Arc foi considerada uma mártir na França por ter liderado o exército francês, onde o exército não sabia que ela era uma mulher, para se libertar das garras da Inglaterra, que queria invadir a França para fazer os franceses de escravos. E ali ela foi uma mártir porque ela conduziu apenas no campo da defesa. Lógico que morreu muitas pessoas, mas era um conflito e nós sabemos, no mundo de ação e reação, logicamente as guerras também fazem parte. Nós vamos estudar nesse livro, nesse capítulo 3º, livro 3º das leis morais. E o segundo, que o André acabou de falar, é o caso de Napoleão Bonaparte. Napoleão também tinha a missão de fazer com que o país fosse liberto, mas ele se tornou uma criatura sanguinária. Ele se tornou uma criatura violenta. O poder subiu à sua cabeça, né, André Luiz? Sem dúvida. São exemplos no mesmo país, ambos defendendo compromissos espirituais que a França teria e ambos culminando com a vinda do Espiritismo. Porque se a Inglaterra ocupasse a França, naturalmente que o plano do Espiritismo vir ali sofreria abalo. E Napoleão também teve um papel, como a gente vê numa crônica de Humberto de Campos pelas mãos de Chico Xavier, também teve um papel de salvaguardar a França para o trabalho de Kardec. Só que, como meu pai disse, lembrando que Napoleão Bonaparte é a reencarnação de Júlio César, aquela ideia de anexar outros países ao território francês tomou conta de Napoleão e ele cometeu tudo o que ele cometeu em nome do poder, em nome da fortuna, em nome dos propósitos que ele assumiu. Um foi Joana d'Arc, o mesmo espírito de Judas Iscariotes, erguendo-se e conseguindo aprimorar, chegando no mundo espiritual como uma vencedora. E Napoleão agravou a sua dívida e chegou com sérios débitos que ele poderia não ter levado para o além. Queridos amigos, nós vamos para um pequeno intervalo. Você está acompanhando o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Não saia daí não, já retornaremos. Queridos amigos, eu não disse, é muito rápido, não é? Nós já retornamos com o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. A nossa gratidão, como eu disse no primeiro bloco, a minha alegria depois de um ano que nós tivemos aí um Covid, onde teve muitas sequelas, estamos retornando para as gravações. Hoje é o primeiro dia, para mim é uma grande alegria, e agradeço ao nosso querido André Luiz, que acabou ficando com toda essa responsabilidade das nossas mídias, seja pela TV A Caminho da Luz, seja pela TV Mundo. A nossa gratidão a você, onde eu recebi muitas mensagens perguntando o que estava acontecendo. Aqui estamos retornando à nossa programação. Nós ainda temos duas perguntas sobre o assassínio e depois nós vamos num capítulo sequencial. Allan Kardec fala um pouquinho sobre a crueldade. Nós vamos começar a ver esse tema no dia de hoje, né, André Luiz? Verdade. Então, penúltima questão sobre o assassinato, o assassínio. Questão 750. Qual é o mais culpável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Resposta: um e outro
o são igualmente, porque todo crime é crime. Nós precisamos entender, né? O parricídio é quando se mata o pai e a mãe. E o infanticídio é quando se mata crianças, não é? Então, o que é pior? É interessante, recentemente um amigo mandou uma mensagem do TikTok, era uma juíza que estava diante de um jovem, muito jovem, acredito que 14 anos, 15 anos, ele havia matado o seu pai. E um ar triste daquele jovem, e ela começou a conversar com aquele jovem. E ela perguntou, por que você fez isso? E ele disse, o meu pai batia muito em mim. E eu a vida inteira apanhei. E a minha vida inteira eu vi o meu pai surrar a minha mãe. Mas naquele dia você havia apanhado? Ele disse, sim. Não no momento que eu o matei. Antes eu havia apanhado. Mas por quê? Perguntou a juíza. Ela diz, porque eu saio da escola e eu venho a pé para minha casa. É longe. E eu tenho que vir devagar. E o meu pai sempre impôs horário para tudo. E eu, às vezes, fugia daquele horário. E aí, quando eu chegava em casa, era uma surra que eu tomava. E eu comecei a reparar aquilo, e somente a reencarnação, André, queridos telespectadores, é capaz de explicar o porquê de tudo isso. Aquela revolta, aquele ódio daquele pai para com aquela criança, que qualquer motivo era sinal de fazer com que ele sofresse, tomava surras numéricas, e, logicamente, despertou naquele jovem uma ira, que, lógico, que não deveria ser dessa existência. Então, nós vemos as reencarnações difíceis dentro das casas. Então, nós vemos pais matando filhos. Então, como explicar tudo isso dentro das leis naturais do homem? Impossível. Só podemos explicar dentro das leis naturais criadas por Deus, dentro da reencarnação, onde existe ação e reação, onde existe reencontro de espíritos endividados do ontem. Olha que interessante, André. Sem sombra de dúvida, nós percebemos que não é fácil as reencarnações, os encontros dolorosos, não sabemos o que desencadeou no pai este ódio por esta criança, o que, evidentemente, não justificaria as agressões, mas o que despertou. Eu lembro que aqui mesmo no canal, eu e o meu pai já estudamos o livro Entre a Terra e o Céu, Ação e Reação, livros em que Missionários da Luz, livros em que André Luiz fala de reencarnações difíceis, Segismundo, por exemplo, tendo como pai, e o pai tendo ele como filho, ambos disputaram a mesma mulher no passado e um tirou a vida do outro. Entre o céu e a terra, né, André, que fala muita história de Júlio, né, aquele jovem que também passou por toda essa dificuldade de 3 reencarnações por um erro que ele havia cometido do suicídio. O Espiritismo explica. Não é que o Espiritismo dá a resposta para tudo miraculosamente, não. Nos explica pela lógica, pela razão, pelo bom senso. E quando chegarmos a um mundo de regeneração, já não veremos mais tantos filhos com problemas com os pais, tantos pais com problemas com os filhos. E ainda é um problema típico de um mundo de provas e de expiações. E a última questão neste item, 751. Por que entre certos povos, já adiantados do ponto de vista intelectual, o infanticídio é um costume e consagrado pela legislação? Resposta: o desenvolvimento intelectual não acarreta a necessidade do bem. O espírito de inteligência superior pode ser mau. É aquele que muito viveu, sem se melhorar. Ele
o sabe. Lembremos que a obra de Allan Kardec, ela é do século XIX, e Allan Kardec fez muitas questões vigentes na sua época. Hoje, já poucas nações têm no infanticídio algo natural. Na época de Kardec, ainda com muitas monarquias, ainda com muitas constituições um tanto quanto atrasadas do ponto de vista moral, era natural. Hoje, nós já, felizmente, vemos como um ato abominável, como um ato extremamente delicado, e hoje os direitos humanos cada vez mais presentes nas nações desenvolvidas e chegando gradativamente naquelas nações ainda que não têm um desenvolvimento intelectual, cultural e moral. Mas estamos caminhando a passos largos para, num futuro, sem darmos uma data, para num futuro chegarmos à regeneração. Nós podíamos gastar o restante desse tempo do programa para falar e continuar falando só desse tema, assassínio. É um tema que realmente desperta um momento de reflexão por parte de todos nós. Então, nós vemos nessa resposta os espíritos falar para Kardec, para todos nós, que é uma questão de inteligência. Veja, os primeiros seres inteligentes que coabitaram o nosso planeta Terra foi aqueles irmãos que vieram daquela região que nós chamamos a região de Capela. Foi os primeiros seres intelectuais que aqui vieram, ou seja, desenvolveram a intelectualidade, mas não desenvolveram a moralidade. É o que nós estamos vendo hoje no planeta Terra. Nós nunca tivemos tanto avanço tecnológico, nós nunca vimos a inteligência tão avançada como nós estamos vendo hoje. Mas nós vemos que a moralidade está altamente comprometida. Então esses irmãos vieram de Capela exatamente por causa disso. Eles não conseguiram dar continuidade no acompanhamento da moralidade com a intelectualidade. Então começaram a usar a intelectualidade para o mal. Não é o que nós estamos vendo hoje, aqui no nosso planeta, grandes mentes usando toda a sua inteligência para o mal. André Luiz, que é uma referência que nós sempre vamos falar, porque André Luiz foi perfeito na sua obra, naqueles 13 livros que compõem uma série falando do mundo espiritual, falando da reencarnação, falando das 7 dimensões que nós temos no nosso planeta. Ali nós vamos ver ele mencionar sobre as trevas e sobre o abismo. E ele coloca a inteligência daqueles seres que ali se encontram, dominando, escravizando mentes inferiores no campo da intelectualidade, mostrando nitidamente que são seres de uma potencialidade enorme no campo intelectual, André. Então nós percebemos que tudo isso vale a pena nós refletirmos um pouco, porque o nosso planeta está no momento de transição. Chico Xavier já falava de um planeta que ele chamava de Chupão, que é um planeta pela qual haveria que a oportunidade de receber os terráqueos, nós que aqui nos encontramos na Terra, em que desenvolvemos a intelectualidade, mas não desenvolvemos a moralidade. Olha que interessante, André. Sem dúvida, um planeta como o nosso, ele não é referência de intelectualidade nem de moralidade. Mas André, muitos podem perguntar, a nível intelectual nós já conquistamos tantas coisas. Olha, já conquistamos muitas coisas, mas ainda aquém, por exemplo, do que os capelinos adquiriram. Se nós olharmos as pirâmides que percorrem os milênios e continua nos fascinando,
nós ainda não temos a inteligência que eles tinham quando vieram para cá. Lembrando que naquela altura não tinha o desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje. Fazer uma pirâmide com recursos de máquinas, robôs, inteligência artificial é fácil. O difícil é fazer com aquelas pedras simétricas na mesma linha do Sol, onde ele nasce, onde ele põe, onde ele isso, numa altura que não tinha GPS, numa altura que não tinha laser, numa altura que não tinha topografia. Hoje você quer fazer o nivelamento de uma fazenda imensa, você tem um topógrafo, ele vai te dar com precisão a sua fazenda, a sua propriedade, onde vai perfurar, onde não vai. Eles fizeram, por exemplo, sem ter esses recursos. Então nós percebemos de fato que esses pensadores, pegamos o próprio Sócrates, que veio de outros mundos, não deixou nada escrito e se tornou um filósofo que percorre o tempo e o espaço e é estudado nas grandes universidades do mundo, Tales de Mileto, os filósofos helênicos. Então a Terra, ela ainda é marcada pelo animalismo que está dentro do nosso ser. O que vai mudar para o ser angelical, como Chico Xavier, como Gandhi, como Vicente de Paulo e tantos outros que passaram em nossos meios. Quando nós passamos a falar da intelectualidade, nós vamos falar também, o nosso tempo está acabando, nós vamos falar também das questões das drogas, que são assassínio em grande escala. A maioria das drogas hoje são sintéticas, ou seja, criadas em laboratório. Grandes mentes trabalhando ainda para o mal. Queridos amigos, nosso tempo é muito curto, não é, André? Nós vamos encerrando aqui o nosso programa ABC do Espiritismo. O nosso mais puro agradecimento a você, o nosso telespectador, o nosso agradecimento aos dirigentes da TV Mundo Maior e agradecemos a Deus pela oportunidade que nos concede de podermos estar juntos falando dessa doutrina apaixonante. Um beijo no coração de todos. Desejamos muita paz, muita luz a todos e na próxima semana que estaremos estudando uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.